Boa noite. Mais uma vez vamos fazer uma reflexão aqui pelo nosso Centro Allan Kardec. Temos ainda 2 minutinhos. Antes de começar, então, eu queria lembrar que, apesar de não estarmos fazendo as reuniões, as palestras presenciais, o nosso centro continua trabalhando. Nós temos a nossa secretaria funcionando todas as tardes, da 1h30 às 5h. As pessoas podem usar a biblioteca, retirar livros, emprestar livros. Temos também trabalhado no projeto das cestas básicas, então quem quiser ajudar, doando gêneros alimentícios ou mesmo doações em dinheiro, nessa época que está tão difícil para tantas pessoas, muitas pessoas desempregadas, precisando dessa ajuda. E também pensando nessas pessoas que estão passando por dificuldades. Boa noite, Marta. Boa noite, Carlos. Nós estamos ainda fazendo também a campanha dos enxovais, então nós ajudamos gestantes carentes, na medida do possível, apesar de não estar acontecendo o curso, como das outras vezes, mas a gente aceita doações de roupa, principalmente de bebê, roupa seminova, em boas condições, e também lá na nossa casa nós temos o serviço de atendimento fraterno, que tem funcionado nas tardes de quarta-feira para as pessoas que sentem alguma dificuldade, querem conversar, querem trocar uma ideia sobre seus problemas, à luz das explicações dadas pela doutrina espírita. Então é só ligar lá na nossa secretaria e marcar um horário de um atendimento fraterno, que, como o próprio nome diz, é uma conversa fraternal, uma conversa de amigos, para a pessoa trocar uma ideia nesses tempos, que estão tão difíceis aí com essa pandemia, esse agravamento da situação aí. Então agora são 8h, podemos começar, vamos iniciar com a nossa prece, então. Boa noite, Leda. Que o nosso... peraí. Desligou aqui a minha lâmpada, só um minutinho, gente. Pronto. Que o nosso Senhor, o nosso Pai Celeste, nos abençoe, nos dando tranquilidade, que Jesus ilumine os caminhos da humanidade, trazendo conforto, tranquilidade, principalmente a confiança de saber que os planos de Deus são melhores que os nossos planos. E a reflexão que eu trouxe para hoje, na verdade não é bem uma reflexão, são algumas explicações sobre a psicometria. É a capacidade, é um tipo de mediunidade que a pessoa tem condições de sentir, de ler impressões, sentir recordações, quando entra em contato com algum objeto, algum documento. E isso está lá no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. E também nos Domínios da Mediunidade, ele explica que é aquela capacidade de perceber o lado oculto do ambiente. Pessoas que têm esse tipo de mediunidade, quando entram em determinados ambientes, conseguem sentir as vibrações, os sentimentos que já aconteceram ali, impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. E interessante que esse tipo de capacidade, esse tipo de mediunidade, obviamente sempre existiu na humanidade, Isso não é exclusividade do espiritismo, mas antes
do advento do Espiritismo, né, da doutrina espírita, com todas as explicações, né, dadas pelos espíritos, esse tipo de capacidade de mediunidade ficava no quadro das coisas místicas, das coisas mágicas, né? Como é que a pessoa põe a mão em determinada coisa e consegue sentir, né? Então aquilo tinha uma aura de bruxaria, enfim, era uma coisa que não tinha explicação. No livro A Gênese, lá no capítulo 13, Allan Kardec comenta que esse tipo de fenômeno espiritual, como faz parte da natureza, sempre ocorreu, né? Como a gente comentou, em todos os tempos. Só que como eles não eram bem explicados, eles deixavam livre para a imaginação. E aí as pessoas criavam as explicações mais mirabolantes e fantasiosas para isso, gerando justamente muita crença, muita superstição, né? Na época da Inquisição, as pessoas eram condenadas, né, à morte por conta desse tipo de capacidade, né? E como não podiam ser estudados pela ciência, permaneceram então muito tempo nesse domínio do sobrenatural, né? Como se fosse fora do natural. Só que justamente a doutrina espírita veio explicar esse fenômeno, assim como muitos outros fenômenos, então tirando essa capacidade do sobrenatural e mostrando exatamente o mecanismo pelo qual isso acontece. Então é justamente sobre esse mecanismo, né, que leva a essa capacidade que as pessoas que a gente vai comentar. É famosa, por exemplo, a capacidade que tinha Chico Xavier. Ele recebia uma carta, ele não abria a carta, ele punha a mão sobre a carta e ele já sabia do que se tratava. Obviamente, ele captava as sensações da pessoa que escreveu aquela carta. Então, na verdade, a chave de todo esse fenômeno, né, dessa capacidade, a chave disso é o pensamento. Tudo está focado, centralizado no pensamento. Então vamos entender como que isso funciona. No livro Universo e Vida, o Espírito Áureo é um livro psicografado por Hernani Santana. O Espírito Áureo, no capítulo que se chama Energia Mental, ele diz que o pensamento é uma radiação da mente espiritual. E essa radiação, como qualquer radiação do campo físico, ela é dotada de propriedades quimioeletromagnéticas e é constituída de partículas de natureza fluídica, considerando-se como matéria mental viva e plástica. Nesse caso, a palavra plástico aqui significa que ela é capaz de ser moldada. Ela tem... E aí depois ele continua que ela pode apresentar características de forma, de som, de densidade, velocidade, frequência vibratória e capacidade de permanência. Olha que interessante essa capacidade de permanência. Então, como a gente comentou, ela pode ser moldada. Então ela adquire, inclusive, né, a energia mental adquire formas, o que no Espiritismo é conhecido como formas-pensamento. E aí, essa energia mental retrata como imagens vivas todas as emoções e os sentimentos do espírito encarnado ou desencarnado, condensando e expressando os sentimentos com rigorosa exatidão. E aí a gente já consegue perceber que isso tem a ver com a emoção e com o sentimento. Então, quanto mais emoção e sentimento você coloca num determinado pensamento, mais aquele pensamento tem essa característica de se manter permanente, de se aderir ou de construir formas. E aí, Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14,
nos itens que fala da ação dos espíritos e as criações fluídicas, ele fala que os espíritos atuam sobre os fluidos, né, que são energia, espirituais, usando o pensamento e a vontade. Então, é da forma como os espíritos agem, é com o pensamento. Então, o pensamento cria formas, cria essa matéria mental que é física mesmo, né? Os espíritos explicam que é uma matéria mais sutil do que a matéria física, do nosso mundo físico, mas assim mesmo é matéria. E aí ele continua: basta que o espírito pense uma coisa para que esta coisa se produza como forma pensamento, se produza na mente. E tudo começa na mente. Absolutamente tudo. Imagine, eu quero sair de casa. Eu tenho que pensar que eu tenho que ir até a porta, que eu tenho que pegar a chave do carro, que eu tenho que entrar no carro. Mesmo que eu conscientemente não esteja percebendo, mas eu tenho que projetar isso antes de fazer. E serve para qualquer coisa. Por exemplo, esse texto que eu preparei hoje, eu pensei nele para poder fazer e assim por diante. E aí esse pensamento, ele circula pelos fluidos espirituais do mesmo jeito como o som circula no ar. O pensamento se irradia. Então, a nossa mente seria como se fosse uma lâmpada que emite a sua luz. No nosso caso, é o nosso cérebro, a nossa mente, que emite o pensamento em todas as direções. Então, nos fluidos existem ondas e raios de pensamento emitidos por cada um de nós que se cruzam sem se confundirem, como no ar existem as ondas e os raios sonoros. E é isso que inclusive se chama de psicosfera, né? É a reunião de todos os pensamentos de todas as pessoas. Então existe a psicosfera da casa, do bairro, da cidade, do país, do mundo, né? Então é comum a gente comentar, mas esse ambiente aqui está muito pesado. Por quê? Porque justamente as pessoas que integram aquele ambiente, aquela psicosfera, estão com pensamentos vibrando baixo, vibrando negativo. E o contrário também, né? Algumas pessoas que são mais sensíveis, eu já percebi as pessoas comentando quando vão lá no Allan Kardec, falam: nossa, a gente entra aqui, sente uma paz, sente uma tranquilidade, justamente porque quando as pessoas vão lá, a gente tenta se policiar para ter pensamentos elevados, né? Nem sempre é possível, mas a gente tenta manter a vibração num nível mais limpo, né? Digamos assim. Depois, ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz tem no capítulo 26, justamente chamado Psicometria, o capítulo 26. E ele diz que o nosso pensamento espalha as nossas próprias emanações, né? Aquilo que a gente está emanando, em toda a parte em que se projeta, né? Como a gente comentou, irradia para todas as direções. E aí ele continua: deixamos vestígios espirituais onde são arremessados os raios da nossa mente. Então, esses vestígios espirituais seria mais ou menos, né, fazendo uma analogia com as impressões digitais. Então, do mesmo jeito que quando a gente segura alguma coisa fica marcado, os nossos pensamentos também deixam vestígios espirituais. E aí, então, são esses vestígios espirituais que são captados pelas pessoas que têm esse tipo especial de mediunidade. É um tipo raro de mediunidade, não é muito comum, mas algumas pessoas têm, né? O próprio
José Pereira, lá da nossa casa espírita, muitas vezes ele relata, né, quando ele conta aqueles casos, né, que ele costuma relatar. Eu me lembro que teve uma vez que ele relatou que ele entrou numa casa e, apesar das paredes estavam todas pintadas, bonitinhas, ele viu coisas manchadas, enfim, ele sentiu alguma coisa que tinha acontecido. Depois, evidentemente, a história continua, eu não me lembro dos detalhes, mas eu me lembro dele comentar dessa questão dele entrar na casa e visualizar essas manchas, né, que tinha a ver com acontecimentos que tinham ocorrido na casa e que estavam influenciando, inclusive, a vida da família na ocasião. E aí, para ilustrar essa questão desses vestígios espirituais, eu vou relatar 2 casos aqui, justamente no livro Missionários da Luz, onde o André Luiz descreve a visita que ele fez a um museu, juntamente com o instrutor, né, o professor dele, e eles foram visitando as salas do museu, né, objetos expostos e tal, e ele percebeu que quase todos os objetos do museu, palavras dele, estavam revestidos de fluidos opacos que formavam uma massa pardacenta na qual transpareciam pontos luminosos. Então era como se tivesse uma espécie de fumacinha, imagino eu, né, em volta de alguns objetos, não todos, ele disse que eram quase todos, mas não todos. Isso é importante, depois a gente vai ver por quê. E aí, um dos objetos chamou atenção, era um relógio, né? Aqueles relógios antigos que tem um pé, né? Um relógio que se usava, né, antigamente. E aí, na hora que ele fixou a atenção no relógio, ele viu uma cena. E era uma cena de uma família na mesa de jantar, onde o relógio fazia parte, então, daquele ambiente, né, da decoração daquela sala. E ele sentiu um ambiente agradável, era um casal, acho que com 2 ou 3 filhos, conversando, né, durante um jantar, uma conversa normal de família. Ele visualizou toda essa cena, simplesmente fixando a atenção dele naquele relógio. E aí, justamente, o professor, né, o Aulus, o instrutor que estava acompanhando, ele comentou, olha, realmente, o que acontece aqui é que esse relógio fazia parte da casa dessa família, e essa família tinha um apreço muito grande por essa peça, que era uma peça, né, que já tinha sido de outros membros da família, e eles se recordavam ainda desse, apesar de já estarem desencarnados, né, porque imagina, era uma peça de museu, então era uma coisa antiga, apesar de já estarem desencarnados, eles de vez em quando até iam ao museu e visitavam, né, em espírito, obviamente, visitavam, e aquilo então deixava ainda mais forte aquela impressão, né, o que ele chama aqui de vestígios espirituais, o que seria o correspondente à impressão digital. E aí, quando a gente conversa sobre esse assunto, quando vê palestra e tal, todo mundo conta esse exemplo do relógio. Beleza, perfeito. Só que eu acho que tão importante quanto esse exemplo do relógio é o exemplo que vem a seguir no próprio capítulo do livro, quando ele observa um quadro. E esse aí pouca gente fala. Por que pouca gente fala? Porque o quadro não tinha impressão nenhuma. Mas é importante, sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar imaginando que absolutamente qualquer objeto que a gente pega, né? Vou pegar aqui um lápis, qualquer objeto está impregnado de energias. E não é verdade. Por quê? Porque depende se aquele objeto tem a ver com alguma
sensação, algum sentimento. A gente já viu aqui que o sentimento tem a ver, que esse vestígio espiritual tem a ver com a sensação, com o sentimento, com a emoção que a pessoa coloca ao pensar nele. Então, nem todo objeto carrega emoção. E é o que acontece no exemplo do quadro. Ele tinha acabado de ver o relógio e logo depois ele viu o quadro. E era um quadro antigo lá, representava, né, uma paisagem, alguma coisa, um quadro muito bonito. Só que ele olhou o quadro e ele viu que aquele revestimento fluídico, opaco, que ele tinha visto no relógio, não tinha nada. O quadro não tinha nada. E aí ele perguntou para o professor, mas como assim? O relógio tem tanta emanação e o quadro não tem nenhuma? Aí o professor explicou que, na verdade, era justamente porque aquele quadro tinha sido pintado por uma pessoa qualquer, que era a pessoa que tinha assinado lá, e a pessoa nunca mais tinha pensado naquilo, aquilo não tinha nenhum significado emocional para ela. Depois aquele quadro tinha sido comprado por alguém que tinha deixado na parede da sua casa por um tempo e depois os parentes, sei lá, alguém doou para o museu. Só que aquele quadro não tinha significado emocional para ninguém. Ninguém se lembrava dele. Então, ele não tinha energia nenhuma. Então, com isso, a gente observa que, na verdade, quando alguém sente alguma energia em algum objeto, não é o objeto que emana energia nenhuma. A energia veio de uma pessoa que imprimiu uma emoção sobre aquele objeto. Como a gente comentou, são os vestígios espirituais das pessoas que se aglutinam ali sobre aquele objeto, né? Ou pode ser um documento. É até citado que talvez no futuro, quando a ciência colocar um pouco mais de credibilidade nesses fenômenos espirituais, até pode ser que esse tipo de capacidade, né, que esses médiums especiais têm, possam ser usados para descobertas arqueológicas, possam ser usados para desvendar crimes, desaparecimentos de pessoas, né? Desde que você entenda o mecanismo, né, cientificamente, entenda como que funciona esse mecanismo, né? Então, a gente sabe que o espiritismo ajuda a ciência a se aproximar da espiritualidade, né? Então, quem sabe um dia esse casamento fique mais forte aí e a gente veja justamente a psicometria sendo usada na prática para esses dois exemplos, né, que eu coloquei: pesquisa histórica, pesquisa arqueológica, desvendar crimes, né? Tantas opções, né? Tantas possibilidades que possam ser usadas para isso. Então, como a gente viu, na verdade, a chave de tudo é o nosso pensamento, a nossa mente. E aí, sobre a nossa mente, eu trouxe um pequeno trecho de uma reflexão de Emmanuel. Eu simplifiquei um pouco, reduzi alguma coisa, mas quem quiser acessar a mensagem completa, está no livro Alma e Coração, Psicografia de Chico Xavier. E é justamente para a gente pensar no poder da nossa mente, no quanto a gente tem capacidade, quanto a nossa mente é poderosa e, por isso mesmo, o quanto é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, né? Então, quando Jesus diz orai e vigiai, é disso que ele está falando. Então, a mensagem se chama Tua Mente e diz assim: a mente é a casa do espírito. Como todas as casas, ela possui compartimentos para diversas atividades. Às vezes,
sobrecarregamos as dependências desse lar interior com ideias inadequadas às nossas necessidades reais. Quando preconceitos, teorias inúteis, inquietações e tensões, queixas e mágoas se instalam por dentro, dilapidamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progresso. Quer dizer, perdemos tempo, né? Pois impedimos a passagem da corrente transformadora da vida através das nossas próprias forças. Voltando na frase anterior, quando ele fala, às vezes sobrecarregamos as dependências desse lar interior, quer dizer, da mente, com ideias inadequadas às nossas necessidades reais. Olha, só essa frase já dava uma palestra, né? Quais são as nossas necessidades reais? Será que a gente está atento no nosso dia a dia às nossas necessidades reais? E aí ele continua. Uma casa, por mais simples que seja, deve ser limpa, arejada e ensolarada para garantir a saúde. Pensa nisso e não guardes ressentimentos e nem cultives discórdias em tua alma. Trabalha, estuda, faz o bem e esquece o mal, na defesa contra a ignorância. Tua mente é tua casa intransferível. Isso significa que cada um tem a sua. É outra coisa para se pensar muito. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida, e de nossas manifestações no caminho da vida dependem o nosso cativeiro na sombra ou a nossa libertação para a luz. Tudo depende de nós. É a nossa escolha, a nossa vigilância com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a nossa casa mental, com a nossa mente. Então era essa a palavra que eu tinha hoje, que nós possamos então passar uma semana agradável, que a gente consiga se equilibrar na medida do possível, apesar de tantas dificuldades, principalmente considerando essas observações que a gente fez hoje, da importância do nosso pensamento, da importância de manter o equilíbrio das nossas emoções. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude, nos guiando, nossos anjos de guarda continuem dando as mãos e nos conduzindo no caminho do bem. Graças a Deus e muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite e até a próxima.